Boa tarde, colegas da rede. Prazer estar falando aqui com vocês. Hoje é o dia da gente trazer os fechamentos tanto de vendas quanto de pós-vendas. Estamos com um dia de atraso, mas tem um motivo bastante importante por isso. Estávamos participando das reuniões regionais, regiões 1 e 2, logo na sequência roadshow com a fábrica, e ontem tivemos roadshow das regiões 4, e aí englobando o pessoal de Minas, e também as reuniões regionais com esses concessionários do Rio, Espírito Santo e Minas Gerais, fazendo um alinhamento dos temas importantes aqui da casa, tratando de temas estratégicos, do nosso planejamento, como estamos em vendas, como estamos em pós-vendas e falando muito sobre a parte econômico-financeira da rede, que é o que, de fato, segura o nosso negócio. Então, por isso, estamos com um dia de atraso. Sem perder mais tempo, vamos acompanhar na tela comigo os números do mês de junho. Como vocês podem acompanhar comigo, nesse mês temos uma importante mudança na nossa base de análise. Paramos de comparar, pelo menos nesses dois próximos meses, com o mesmo período do ano anterior, junho do ano anterior. Por quê? No ano passado tivemos o programa do governo, e com esse programa a indústria foi muito mais alta, e aí a gente tem uma base de comparação injusta. Então, a partir de agora, pelo menos no mês de junho e julho, a gente vai fazer a comparação com o mês imediatamente anterior do ano de 2024. Com isso, a gente faz todas as nossas comparações com base em maio de 24. Tivemos uma indústria quase 10% maior. Aqui no quadradinho ao lado vocês enxergam 16% maior, porque a média de vendas por dia útil. Então, junho de 24 teve 20 dias úteis e maio de 24 teve 21 dias úteis, ou seja, tivemos menos dias úteis e uma indústria maior. Então, por isso que tem esse crescimento maior da indústria de quase 16% no total, e a Volkswagen no total também muito próximo disso, quase batendo ali 14% de crescimento. Com isso, a gente tem um impacto no market share. A Volkswagen perdeu um pouquinho, 0,3%, outras marcas ganharam um pouco mais de participação. A Fiat teve um mês um pouco mais difícil de disponibilidade e perdeu aí participação. A Volkswagen fechou em segundo lugar e todas as demais marcas na sequência no emplacamento total. No varejo, a indústria cresceu um pouco menos no varejo nesse mês versus maio do ano passado, cresceu aí por dias úteis 11,2%, e aqui o resultado da Volkswagen foi melhor, mas não foi tão bom quanto o da indústria. Crescemos 6,3% na média de dias úteis, fechamos ali com 11,3%, por isso uma questão aqui que vale a gente analisar. Tivemos uma recomposição de estoques, mas temos que avaliar a questão da competitividade para que a gente consiga entregar o market share planejado. Vocês veem aí o efeito das demais marcas, já não aparece tanto efeito ali da BYD, porque no mês passado ela já tinha volume, então o efeito dela de crescimento praticamente desaparece e vocês conseguem acompanhar as demais marcas. Em vendas diretas, também um crescimento, e aqui tivemos um crescimento maior, tivemos uma indústria que atingiu quase 98 mil carros, cresceu 21,8% em dias úteis, e a Volkswagen cresceu 19,5%, muito parecido, e isso dá um efeito no market share, perde apenas 0,4 pontos percentuais de um mês para o outro. Outras marcas sofreram mais, assim como outras marcas também tiveram um desempenho melhor, como Hyundai, Renault e Toyota, que tiveram um crescimento de participação de mercado. Aqui sempre a gente compara como é que é a indústria versus a Volkswagen em termos de varejo e vendas diretas. Tem uma aproximação ali no mês de junho entre o varejo e vendas diretas na indústria, mas a indústria de varejo continua maior, assim como em todo esse ano. E na Volkswagen a gente continua num balanço parecido, tivemos aí 40% de varejo, 60% de vendas diretas, ainda é um número diferente um pouco da indústria, a gente tem que analisar a fundo quais são aqui as nossas oportunidades, mas esse é o cenário que a gente vem trabalhando nos últimos meses. Aqui é o número que a gente mais gosta de analisar, aquilo que aconteceu de fato aí no chão de loja. Tivemos um varejo bem melhor, de 13.100 unidades. Ele foi, analisando pela média de vendas por dia útil, ele foi quase 8% melhor do que maio de 2024,
Óbvio, a gente tem aqui um descolamento da região 3, principalmente por conta da catástrofe no Rio Grande do Sul, e os volumes começam a se recuperar. Temos efeito do Nordeste por conta de São João, então uma queda ali na indústria, mas no geral, a venda da Volkswagen, aí a baixa de AK melhorou 8,1%. Tivemos um atacado bastante forte, houve uma recomposição de estoque em alguns modelos, como T-Cross, o novo T-Cross. Tivemos 2 lançamentos e 2 carros importantes na nossa gama, quanto o Nivo Sense e também o Polo Sense, que vai ajudar nessa recuperação de market share. Por isso que a gente teve um aumento desse estoque. O estoque fechou ali em 16.500 unidades, cresceu quase 2.000 unidades do início do mês para o fechamento, mas em termos de dias de estoque não fechou assim tão distante, fechou com 38 dias. Óbvio, 38 dias já tem um volume um pouco excedente em alguns modelos, talvez a gente tenha que fazer uma avaliação desse mix, desse estoque, mas para que a gente possa vender um pouco mais de carro no varejo, também precisa ter um pouco mais de disponibilidade. É isso que a gente consegue verificar aqui com 38 dias de estoque. Como vocês puderam ver, um mês bastante desafiador, um mês onde uma indústria de varejo veio bastante forte, e o que nos leva a crer que em julho teremos esse mesmo efeito, e com isso o grande mote, o que a casa vai perseguir, de fato, o que a gente vem trabalhando muito forte com a montadora, é a questão da competitividade, para que a gente consiga fazer os objetivos propostos, mas que a gente também consiga entregar o resultado financeiro. Vocês têm acompanhado, a gente tem falado muito do resultado financeiro, do resultado econômico financeiro da nossa rede. A gente percebe uma deterioração da margem bruta dos nossos principais modelos. Então, os modelos que fazem 75%, quase 80%, existe uma deterioração dessa margem bruta e que impacta no resultado. Então, a busca da casa é com foco na competitividade. Tivemos um aumento de estoque em alguns carros que eu já comentei no vídeo. Isso vai possibilitar que a rede tenha mais oportunidade de varejo, mas para que a gente consiga, a gente precisa estar competitivo. E é nesse foco, é com esse intuito que o comitê de vendas vem trabalhando com as reuniões semanais, também a diretoria, para que a gente consiga trazer condições comerciais mais atrativas para a rede e que a rede consiga entregar os números. Então a casa vai trabalhar mais um mês para que a gente consiga. Tivemos avanços, conseguimos ações para fazer o phase-out ou a venda das últimas unidades das T-Cross antigas do estoque da rede, mas temos outros produtos onde a gente precisa ter bastante atenção e trabalhar, e um deles que a gente destaca bastante nos nossos vídeos é o Nivus. Vamos acompanhar muito de perto esse produto, assim como outros que vocês também nos passam aqui na casa. Logo na sequência agora vem o fechamento do pós-vendas com o Merula, e só lembrando, hoje saiu Rede em Foco com tudo aquilo que a gente comunicou para a nossa rede no mês de junho. Ok? Um abraço e até amanhã. Vamos lá, Dani. Agora vamos falar um pouco do fechamento de pós-venda. Acompanhem comigo na tela. O mês de junho se apresenta com uma performance um pouco melhor do que o mês de maio. Tanto a região 1, 2 e 3 alcançaram os objetivos, porém regiões 4, 5 e 6 ficaram abaixo do proposto, resultando um fechamento nacional na ordem de 93,7% do objetivo. Vale ressaltar que a distribuição dos objetivos no primeiro semestre estão posicionados com uma carga menor, seguindo uma estratégia da montadora para que a rede pudesse varejar melhor seus estoques. Efetivamente, houve sim uma melhora no varejo, bem como na passagem em nossas oficinas, mas devemos ter em conta que aí também temos o efeito recall. Para o segundo semestre, os objetivos estão mais carregados, para que o número final seja alcançado pela rede, e vale fazer uma análise criteriosa do carregamento dos estoques em função do atingimento dos objetivos. Pois, sem o varejo atuando fortemente na ponta, nossos dias em estoque aumentarão e, proporcionalmente, os itens obsoletos. Falando um pouco do objetivo acumulado versus o realizado até o mês anterior, novamente temos a região 1, 2 e 3 dentro do trend de atingimento e as regiões 4, 5 e 6 mostrando que terão que imprimir um ritmo bastante forte para o fechamento final.
Temos como percentual nacional 94% de atingimento. E a diferença entre o objetivo e o realizado no mês de junho está na ordem de 47.796.000. Quando falamos em atingimento absoluto do objetivo, ou seja, 100% do objetivo atingido, ou adesão da rede ao programa, separamos por regiões e vale a pena descrevê-las. Na região 1, 50% não atinge o valor absoluto e 50% atinge. Na região 2, 52,6% não atinge e 47,4% atinge. Região 3, 39,6% não atinge o valor absoluto contra 60,4% atingindo o objetivo. Região 4, 60,4% não atinge o objetivo e 39,6% atinge. Região 5, 85% não atinge o objetivo contra 15% que perfaz o valor absoluto. Na região 6, 71,1% não atinge o objetivo contra 28,9%. Ou seja, nacionalmente, 60,1% não atinge o objetivo absoluto e 39,9% atinge o valor absoluto. Ou seja, 137 grupos não atingem contra 91 grupos que atingem o valor absoluto. Apresentamos da mesma forma, por região, a escala de bonificação, onde peço uma atenção especial de vocês na linha vermelha, que identifica quantos grupos não entram na escala de bonificação, ou seja, o primeiro degrau é atingir 90% do objetivo para iniciar com a bonificação de 4%. Ou seja, na região 1, 3 grupos dos 16 não performam e não atingem o mínimo para a bonificação. Na região 2, de 38 grupos, 14 não atingem a primeira escala. Na região 3, de 48 grupos, 12 deles não perfazem nada em bonificação. Região 4, de 48 grupos, 26 zeram no programa de bonificação. Na região 5, de 40 grupos, 30 deles não perfaz nenhuma escala de bonificação. Na região 6, de 38 grupos, 22 não perfaz nem o primeiro degrau de bonificação. Então, amigos, estas são as informações do fechamento de junho. Obrigado